Olá, eu sou Rosana Santana, sou enfermeira, especialista em enfermagem e dermatologia e em estomaterapia, e na Convatec sou assessora técnica de treinamentos. Hoje daremos sequência à nossa quarta aula do Programa Multiprofissional de Aprimoramento em Estomias, da parceria entre a HMED e a Convatec. O tema da aula de hoje será avaliação e tratamento das complicações em estomias e na pele peristomia. Com relação à epidemiologia dessas complicações, nós sabemos que cerca de 66,8% das pessoas que possuem uma estomia, elas apresentam alguma complicação, sendo que 76% dessas complicações têm uma duração de mais de 3 meses. Com relação ao tipo de efluente e a característica da estomia, nós encontramos o dado de que as ileostomias têm uma complicação de cerca de 57%, as urostomias 48% e as colostomias 35%. Ou seja, quanto mais líquido o efluente é, maior é o risco dessa complicação. As complicações elas estão relacionadas à estomia, às mudanças cutâneas e às mudanças na parede abdominal. E as suas principais causas são a falta da demarcação pré-operatória, a técnica cirúrgica e os cuidados inadequados no pós-operatório. Elas podem ser classificadas de acordo com o tempo de surgimento, em imediatas, precoces e tardias. As imediatas, elas ocorrem nas primeiras 24 horas após a cirurgia e são, em sua maioria, a hemorragia, o sangramento, o edema e a necrose. Já as precoces, elas surgem entre o primeiro e o sétimo dia do pós-operatório e são a separação mucocutânea e a retração. Já as tardias ocorrem após o sétimo dia de pós-operatório e são as estenoses, o prolapso de alça, a hérnia paraestomal e o granuloma. Nas complicações imediatas, a primeira que nós vamos ver é o edema, que é normal ocorrer entre as 24 e 72 horas do pós-operatório imediato. Depois, vemos a necrose. A necrose de alça ela acontece por uma falta de suprimento sanguíneo e ela pode estar relacionada por um excesso de tração no momento da confecção dessa estomia ou num orifício que foi confeccionado na parede abdominal para fazer a esterilização da alça, que foi muito pequeno e fez como se fosse um garroteamento dessa estomia, e muitas vezes ela vai precisar, se for uma necrose total, passar por um outro procedimento cirúrgico e fazer uma nova confecção dessa estomia. Ainda nas complicações imediatas, a gente encontra a separação mucocutânea, que ela ocorre parcial ou total, e nós veremos como fazer a abordagem um pouquinho mais adiante. Por último, a retração, que é quando ocorre que o estômago não está mais aparente acima do nível da pele. Então, ele está abaixo do nível da pele e não está tendo mais nenhum tipo de protusão. E qual vai ser a abordagem, então, quando o paciente apresenta uma separação mucocutânea? Primeiro, avaliar a quantidade de umidade e qual é o tipo de tecido que tem presente. O esperado é encontrar aquele tecido vermelho vivo, que é o tecido de granulação. Caso haja presença de tecidos inviáveis, que é o amarelo, o esfacelo, ou o preto, que é a necrose, é necessário implementar uma medida para fazer um desbridamento, a remoção desses tecidos, e depois evoluir com um curativo para efetivamente ter a cicatrização. Então, vai ser necessário fazer o preenchimento dessa área que foi separada com um material que faça a regulação dessa umidade e sendo um tecido viável que promova, então, a cicatrização. Aqui, optou-se por utilizar o Stomarese Pó, que é um pó de hidrocoloide, o Aquacel, que ele é uma fibra que tem uma tecnologia Hydrofiber que absorve esse exudato e gerencia essa umidade justamente para deixar evoluir o processo de cicatrização. E por último, nós vemos aqui uma placa de hidrocoloide, que é para conseguir fazer efetivamente a montagem adequada do curativo, a separação dessa área que será tratada, para depois conseguir adaptar o equipamento coletor. Então, nós vamos fazer o preenchimento, no caso aqui foi utilizado o Aquacel para preencher a região. Por cima, isolou essa área com a placa de hidrocoloide para que ele não corra o risco da umidade do Aquacel, depois que ele começar a absorver o exudato, passar para a base adesiva e acabar soltando precocemente o equipamento coletor. Utilizou-se também a Stomarese Pasta, que é a pasta de hidrocoloide, para ajudar a vedar e separar 100% dessa região do contato com a base adesiva do equipamento coletor. E por último, foi feita a adaptação, aqui no caso, o equipamento coletor de 2 peças. O que a gente espera com o passar da evolução dessa cicatrização? Que o paciente tenha resolvido esse problema da separação mucocutânea e volte a utilizar apenas o seu equipamento coletor. No caso da retração, a conduta vai ser a escolha de um equipamento convexo
o uso de uma barreira protetora para proteger essa pele caso haja alguma infiltração do efluente e a utilização do cinto. Por que nesse momento a opção é utilizar uma convexidade e muitas vezes vai ser a convexidade rígida? É justamente para que essa base adesiva consiga fazer uma pressão direta próximo à pele onde tem estoma e ajude ele a fazer essa protusão, modificando a topografia abdominal. Então, aqui a gente vê um caso onde foi utilizada uma base adesiva com a convexidade rígida para ajudar nessa protusão e depois utilizou o cinto que ele vai ajudar a fazer a estabilização e manter a pressão nessa área, facilitando essa protusão. A intenção é que a gente consiga direcionar o efluente para que ele entre em contato com a base adesiva e depois vá em direção à bolsa coletora, evitando 100% do contato com a pele peristomia. Nas complicações tardias, nós encontramos o caso de estenose e também do granuloma. A estenose ela pode se dar devido à técnica cirúrgica que foi utilizada, que foi incorreta, ou a uma retração e descolamento cutâneo, a um processo inflamatório, ao ganho de peso, e muitas vezes necessitará de uma reabordagem cirúrgica para a confecção de um novo local onde vai ser exteriorizado a alça. O segundo, que é o granuloma, ele ocorre na maioria das vezes por um excesso de umidade, e para fazer o gerenciamento, a gente utiliza os produtos que façam essa absorção. Normalmente, o produto de escolha é o pó de hidrocoloide, no nosso caso, o Stomarese Pó. Ainda nas complicações tardias, nós encontramos a hérnia paraestomal e também o prolapso de alça. Quando pensamos na hérnia paraestomal, a conduta será sempre a utilização de um equipamento que seja flexível. Ele não pode fazer nenhuma promoção de protusão, de pressão ao redor da estomia. Utilizar uma barreira protetora para fazer a proteção dessa pele e também o cinto só para manter ajustado mesmo o equipamento coletor. A intenção aqui não é fazer pressão. Para o prolapso da alça, o ideal é que a gente consiga encontrar um equipamento coletor plano, que não faça pressão e que acomode todo o comprimento dessa alça que foi exteriorizada, tá? Normalmente vamos associar uma barreira cutânea sempre pensando na proteção dessa pele, caso haja algum tipo de infiltração. É utilizado também o cinto somente para fazer um ajuste e manter o equipamento coletor posicionado. E qual será o tipo de complicação mais frequente que a gente encontra? Então, em um estudo realizado, foi encontrado que em 57,9% dos pacientes que tinham estomia apresentavam algum tipo de complicação, sendo que a mais frequente e evidente era a dermatite peristomal em cerca de 28,7% desses pacientes. Mas o que causa essa dermatite, essa lesão de pele? Muitas vezes é a indicação incorreta do equipamento coletor que favorece que o efluente, que esse produto químico agressivo, entre em contato com a pele do paciente, podendo ser tanto a urina quanto as fezes. Até o surgimento da dermatite ocorrer, houve uma cascata de eventos, que normalmente se inicia com a indicação inadequada de um equipamento coletor, que permitiu o contato direto do efluente, seja fezes ou urina, diretamente com a pele, ou seja, houve um vazamento. Esse contato da urina, que possui amônia, ou do efluente das ileostomias e colostomias, que tem enzimas ativas, além da umidade, vão gerar uma alteração no pH da pele e favorecer o surgimento de uma lesão de pele, que será a dermatite. Para conseguir fazer uma prevenção desses danos à pele, o cuidado surge desde o momento pré-operatório. Então, o ideal é que seja realizada sempre a demarcação pré-operatória, onde o paciente será avaliado nas diversas posições, sentado, deitado, se inclinando, para entender qual seria o melhor local para a confecção dessa estomia, tentando sair de onde há alguma protuberância óssea, como por exemplo a crista ilíaca. Também tentando tirar a estomia da confecção dentro de uma prega cutânea. Isso vai facilitar depois a reabilitação e também a escolha do tipo de equipamento coletor. E esse equipamento ele vai precisar atender algumas necessidades, sejam da estomia, do contorno abdominal, do ângulo de drenagem, e a intenção vai ser sempre fazer uma vedação segura e ter esse equipamento que seja resistente à erosão, para não correr o risco de ele deixar o efluente entrar em contato diretamente com a pele peristomia. Por esse motivo, a gente precisa avaliar qual é o tipo de base adesiva que vai ser indicado para aquele paciente. Então, nós já falamos na segunda aula a respeito da escolha da base adesiva, do equipamento coletor. Nós temos 3 tipos de base adesiva: a plana, a com convexidade leve ou moderada e a convexidade rígida. E por que é importante a gente lembrar que existem esses 3 tipos? Para fazer a escolha e a indicação correta para aquele paciente que está sendo avaliado naquele momento. Então, qual é a importância de a gente utilizar a convexidade? É principalmente melhorar a vedação,
que vão ser para aqueles estomas planos ou retraídos que têm aquele efluente mais líquido. E também aplicar uma pressão uniforme bem próximo à região da estomia, melhorando a sua projeção, impedindo que haja aquele vazamento, aquela infiltração que a gente comentou anteriormente, que vai predispor o surgimento da dermatite. Ou seja, a gente vai utilizar essa convexidade sempre que for necessário pensar em melhorar o selamento seguro, em acomodar melhor essa base adesiva para que realmente seja feito o selamento ao redor da estomia, gerenciando as irregularidades da estomia e também desse abdômen, porque pode ser que a estomia seja regular, mas ela se encontra dentro de uma área de pele flácida, e para simplificar também o autocuidado com a estomia e melhorar a qualidade de vida do paciente. Vamos relembrar um pouco sobre os tipos de convexidade? Então, nós falamos já na segunda aula que existe a convexidade rígida, que é quando ela vai exercer uma pressão direta muito próxima à estomia. A intenção é utilizar nas estomias que são planas e retraídas para conseguir mudar a topografia abdominal e melhorar a projeção, a protusão desse estômago. Então, a intenção é que essa base adesiva consiga se acomodar, preencher todo o espaço que tem ali ao redor e manter um selamento seguro ao redor da estomia, para que não fique como na imagem aqui à direita, a primeira, esse vão entre a base adesiva e a pele do paciente. Então, a intenção é sempre promover aquele selamento seguro. Já na convexidade moderada, a intenção não é fazer pressão próxima da estomia, e sim exercer uma leve pressão, uma mínima pressão sobre a superfície da pele peristomia. E ela vai ser indicada quando a gente precisa fazer uma acomodação. Então, por exemplo, como nós vemos na foto, um abdômen que tem a pele mais flácida. Então, a intenção é com que a gente consiga realmente acomodar, ajustar melhor essa pele para que ela consiga encostar adequadamente a base adesiva ao redor da pele peristomia, fazendo esse selamento então seguro e promovendo essa segura fixação. E a convexidade moderada ela vai ser indicada quando o paciente apresentar uma estomia, mesmo que tenha uma protusão, porém um ângulo de drenagem lateralizado, porque ela vai ter aquela resistência da base adesiva para que não sofra uma corrosão, e também quando a gente precisa fazer aquela acomodação por causa da região abdominal mesmo que apresenta alguma flacidez. Um breve resumo aqui. Então, as bases adesivas nós temos três tipos. A plana, que a intenção é só proteger a pele, ou seja, a estomia tem uma altura adequada, um ângulo de drenagem centralizado. Já na convexidade leve e moderada, a intenção é proteger por acomodação, é acomodar melhor aquela região para que a estomia fique bem adaptada e faça o direcionamento desse efluente para a bolsa coletora. Nesse caso, a gente também vai indicar para os pacientes que têm uma estomia com uma altura adequada, que seja um protuso, mas que tenha um ângulo de drenagem lateralizado. E como ele tem essa composição da protuberância, não só com a resina, mas também com material resistente à erosão, ele não vai deixar acontecer o vazamento e a infiltração do efluente. A última, convexidade rígida, é quando a gente precisa fazer uma proteção, mas por protusão. Então, são aqueles estomas que não têm uma altura adequada, eles são planos ou eles são retraídos, que precisam sofrer uma pressão próxima da estomia para ter alguma protuberância e direcionar esse efluente diretamente para o equipamento coletor. O tratamento da dermatite ele acaba sendo um desafio, porque ao mesmo tempo que nós vamos tratar a lesão de pele, é necessário permitir a fixação e adesividade do equipamento coletor. Então, nós utilizamos alguns produtos em conjunto para conseguir realmente fazer a abordagem adequada. Então, como é uma lesão de pele muitas vezes superficial, nós utilizamos o pó de hidrocoloide, que é o Stomaresb, para gerenciar essa umidade. Esse pó em contato com a umidade, ele vai virar um gel, promover um ambiente adequado e úmido para a cicatrização acontecer. Então, aqui nós vemos um caso de um paciente com dermatite peristomia, será aplicado o pó Stomaresb. Depois, a gente vai retirar o excesso do pó, passando levemente uma gaze, tá? E ele vai ficar aderido somente onde tem umidade, ou seja, onde efetivamente tem a lesão de pele. Será aplicado então a película protetora, que é o spray SensiCare, para selar, para manter esse pó ali no local. E por último, a colocação da pasta de hidrocoloide, que é a Stomaresb, para a gente conseguir efetivamente selar essa área e impedir qualquer contato do efluente. É importante também avaliar qual é o equipamento coletor que o paciente está usando, porque ele pode estar inadequado e, por esse motivo, ele vai continuar promovendo uma infiltração e não vai ter o resultado no tratamento. Com o passar das trocas e esse tratamento implementado,
a tendência é a gente ver essa pele voltando a ter as suas funções fisiológicas preservadas e ficar intacta e íntegra. Mas a gente pode ter alguma medida preventiva para que isso não aconteça? O ideal é sempre reavaliar o paciente, entender se esse equipamento coletor está adequado ou não. Se for necessário, momentaneamente a gente associa também os protetores cutâneos, que é uma película protetora. Ela literalmente vai fazer como aquela película do celular, vai como se fosse impermeabilizar a pele ao redor para prevenir que não entre em contato direto o efluente com a pele e peristomia. A gente acaba associando nos casos que são um pouco mais complexos, como as estomias retraídas, estomias planas, as de baixo perfil e os ângulos de drenagem lateralizado, que correm mais risco de ter infiltração. Para prevenir as lesões por trauma, no momento da retirada da base adesiva, também é possível utilizar a linha da família SensiCare, que é o liberador e o removedor de adesivo. O SensiCare liberador de adesivo ele vem num formato aerosol e nós vamos sempre aplicar a solução em contato com a cola do produto. Então, se o produto for uma base 100% hidrocoloide, que ela vai ser impermeável, é necessário fazer uma pequena tração no início, expor a cola e começar a fazer a aplicação do produto. Ele vai inativar a cola da base adesiva e fazer uma remoção suave, sem nenhum tipo de trauma. O que é interessante? Este produto não deixa nenhum tipo de resíduo na pele. Então, se for necessário no momento seguinte já aplicar uma nova base adesiva, essa pele já está pronta para receber a base adesiva sem ter necessidade de passar algum outro produto para tirar um resíduo. A gente também tem o SensiCare Removedor, que ele é o mesmo produto, a mesma base do spray, porém no formato de um sachê com um lenço. Ele faz uma remoção rápida, indolor e atraumática do resíduo de cola que possa ter ficado na pele do paciente e vai criar uma superfície limpa sem afetar a adesividade posterior, então a gente consegue fazer a fixação de uma nova base adesiva sem precisar passar um produto para remover o resíduo. Ele é um toque seco, inodoro e ele também permite com que a gente remova esse resíduo sem fazer agressão na pele, por ser uma substância adequada. Falando ainda dos adjuvantes, pois esses produtos a gente vai usar quando houver a necessidade, nós temos o Stomarese Pó, que é um pó de hidrocoloide, que ele no momento que é colocado sobre a dermatite, uma dermatite mais superficial, ele vai entrar em contato com essa umidade, se transformar num gel, regular a umidade nesse local para que aconteça a cicatrização dessa dermatite. A Stomarese Pasta é um produto para auxiliar na vedação quando for necessário. Então, por exemplo, quando nós estamos tratando uma separação mucocutânea ou quando tem uma dermatite, está sendo utilizado o Stomarese Pó e eu preciso isolar, eu preciso ter a segurança de que o efluente não vai conseguir infiltrar, eu posso associar a Stomarese Pasta. Ela também pode ser utilizada quando a gente precisa corrigir alguma depressão no abdômen. Então, tem uma cicatriz próxima, está ficando com uma parte ali descolada da base adesiva, a gente pode também utilizar a Stomarese Pasta. Por último, nós temos o Diamonds, que ele tem a tecnologia Active One. Ele é um polímero absorvente que contém celulose e carvão ativado. Ele vai ser indicado para as ileostomias e para as colostomias com efluente líquido e ele tem o poder de fazer esse efluente ficar em forma de grânulos, além de controlar o odor por ter o carvão ativado. Então, é uma opção que muitos pacientes utilizam quando eles querem ter uma segurança maior de que não vai haver um vazamento e também para facilitar no momento de esvaziar sua bolsa coletora quando eles estão fora de casa. Então, muitos optam por a utilização quando vão para uma festa, para um evento, para um restaurante. E ele deve ser colocado esse sachê inteiro dentro da bolsa, como a gente vê na primeira foto. Em contato com o efluente líquido, ele vai dissolver o sachê externo e vai deixar essa celulose entrar em contato com o efluente. Ela vai começar a virar como se fosse um grânulo mesmo, vai ficar mais sólido, facilitando então a remoção, além do controle do odor. Ele fica com essa coloração mais escura justamente por causa do carvão ativado que está sendo utilizado para fazer esse controle do odor. Muito obrigada!